Bom dia para os irmãos. Vou convidar os irmãos a nós estarmos abrindo nossas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Hoje nós vamos desfrutar da palavra do Senhor e ver o que acontece quando os pastores deixam de pregar contra o pecado na igreja. E nós vamos ver um exemplo de um pastor chamado Natã, da sabedoria que Deus deu para ele, para que ele viesse colocar, no caso aqui, o rei Davi, de volta ao prumo de Deus. Creio que a maioria dos irmãos conhece essa passagem. E nós vemos que esse profeta chamado Natã, que naquele momento estava exercendo o ministério na qual Deus deu para ele, estava inclusive sendo um pastor também na vida do rei. Nós vamos ver que esse profeta, ele não teve medo de expor o pecado. Ele sabia claramente o que Davi tinha feito, mesmo ele tentando encobrir, né? Porque nós sabemos que ele cometeu 3 pecados contra Deus, que foi o cobiçar a mulher do próximo, o adultério e o homicídio. A partir do momento que isso se sucedeu e ele viu o que ele tinha feito, no sentido de ver o seu erro e tentar encobrir, Deus se manifestou através do seu Espírito, através da vida de Natã. E é muito interessante nós vemos o quanto Deus usou de sabedoria, e a gente tem que pegar como um exemplo como que se expõe o pecado, como se coloca uma pessoa de volta ao prumo de Deus, ou seja, traz o arrependimento para ela. Nós vamos ver um exemplo claro aqui, que nós não vamos ver acusação, não vamos ver dedo na cara, nós não vamos ver nada como força e violência, e sim somente o Espírito se manifestando através da exposição do pecado, através da conscientização do pecado. Isso é muito tremendo, porque nós vemos que realmente o amor de Deus se manifestou através da vida de Natã. E eu gostaria de fazer essa leitura que está no versículo 1 em diante, que nós vamos ver que o Espírito de Deus, através de Natã, usou uma parábola para trazer a realidade na vida de Davi. E é muito tremendo, porque nós vemos que uma pessoa que é usada pelo Espírito de Deus, ela não tem medo, né? Porque ao mesmo tempo que ele viria repreender, no caso, uma autoridade, o rei podia fazer o que quisesse com ele, podia até ter mandado ele matar ele. Mas o homem que está no Espírito de Deus, ele não tem medo de homens, porque ele vai falar aquilo que Deus mandar falar. E isso é um dos problemas que impede o avanço da igreja, quando as pessoas acabam cedendo ao medo do homem ou às vantagens que podem ter e lucrar se falarem aquilo que o homem quer ouvir. E isso acaba levando a igreja para a perdição. E aí nós vamos ver um exemplo também, um exemplo claro, que na qual Davi também viu com seus próprios olhos, que foi a questão de Saul, quando não ouviu aquilo que Deus determinou e o que acabou acontecendo com ele. Amém? Então diz assim no versículo 1, no capítulo 12 do livro de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha
cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Amém? É muito tremendo aqui nos dá esse exemplo claro de como Deus trabalha com a sua misericórdia, o seu amor, e como levou Natã a ter uma realidade do erro que está sucedendo através dessa parábola, através desse homem. E é muito tremendo quando Deus levou ele a essa conscientização. Ele ao mesmo tempo relatou através de Natã que aquele homem era ele mesmo. Diz assim, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu te acrescentaria mais coisas ainda. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tornaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Amém? Então, nós vemos que a primeira coisa que Deus faz quando Ele vem, através do seu amor, usar um pastor, usar aqui um profeta, usar uma pessoa para expor o pecado, é trazer a conscientização, a realidade. Aqui nós vemos claramente o amor de Deus se constrangendo ele. Porque Deus levou ele na maneira como ele estava com dificuldade de ver o seu pecado, levou ele com um exemplo externo, com uma parábola, para que ele primeiramente visse que aquilo era terrível. Tanto que a gente vê que ele diz depois lá no versículo 6, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ou seja, ele teve uma realidade que aquilo não podia acontecer e que a pessoa que fizesse aquilo tinha que sofrer um dano. Então você vê que quando Natã diz para ele: você é essa pessoa. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Porque uma pessoa sempre, quando ela peca, ela quer o quê? Encobrir o pecado. Como é que ela encobre o pecado? Exteriorizando, sempre. Ou tem outro culpado, ou não é tanto assim. E a misericórdia de Deus, Deus sempre vai falando, né? Ele vai nos exortando, ele vai usando pessoas para falar. E nós temos um período, um prazo, na qual Deus espera que eu e você venhamos o quê? A reconhecer os nossos erros, a dizer: pequei contra ti, Senhor, a cair na realidade. Você veja que Davi tinha visto com os próprios olhos a questão de Saul, né? Saul, Deus tinha usado um pastor, um profeta chamado Samuel para levar a realidade para ele e mostrar que ele estava errado, para que ele viesse se arrepender. E Davi viu isso com os olhos, inclusive Samuel também foi usado por Deus um período junto com Davi. E ele viu com os seus próprios olhos também o que aconteceu, a queda e a retirada do Espírito de Deus da vida daquele rei chamado Saul. Ele sabia, ele tinha visto isso. E eu creio que ele lembrou disso. Eu creio que
que naquele momento ele via que aquilo tinha acontecido antes também. Deus tinha falado com Saul, mas Saul não quis ouvir a Deus. E por não ouvir a Deus, e nós sabemos estar lá no livro, vamos abrir ali a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Versículo 12, diz assim: Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O que faz o espírito se retirar de uma pessoa? É o pecado em si? Eu digo para os irmãos que nem é o pecado em si, é quando Deus ilumina e fala em relação ao pecado e essa pessoa não ouve e não se arrepende. Começa um processo de retirado do Espírito de Deus. A pessoa vai morrendo espiritualmente. E aí ela começa o que acontecer? Começa a achar estratégias naturais. Lembra que Saul fez o quê? Saul acabou buscando uma feiticeira para que falasse com ele. Porque ele sabia que Deus tinha se apartado dele. Ele fala isso, né? É no capítulo 28, 1 Samuel, no versículo... Capítulo 28, versículo 15. Então você vê que ponto chega uma pessoa de começar a querer consultar uma feiticeira, sabendo a realidade. Por quê? Porque Deus não falava mais com ele, não falava mais através do profeta, não falava mais através de sonhos, Deus tinha se retirado dele. Isso é um dos problemas sérios na igreja, porque eu e você fomos chamados para obedecer ao Senhor e temer ao Senhor, não é temer a homens. Porque quando nós tememos a homens ou quando nós levamos alguma vantagem, nós jamais vamos falar a verdade. E tem mais, tem que saber falar a verdade. Porque Natan é um exemplo claro de como se fala a verdade. Porque muitas vezes a gente, para encobrir o nosso pecado, a gente começa a jogar o pecado dos outros. Então a gente julga os outros, a gente fala dos outros, porque aquilo acaba tentando omitir o nosso, né? E muitas vezes as pessoas são chamadas para ser vasos para edificar o propósito de Deus, mas elas sabem que se elas falarem, de repente elas vão ser bem entendidas ou podem sofrer algum dano, então elas preferem, assim como já aconteceu e tinha os 400 profetas, falar aquilo que a pessoa quer ouvir. E elas não têm noção que elas também estão se apartando de Deus, que o Espírito de Deus vai acabar se retirando delas também. E diz aqui no versículo 15: Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então você vê que ponto chega uma pessoa, quando ela se retira, quando o Espírito de Deus se retira dela, que ela começa a achar estratégias naturais. Ela começa a inventar coisa. Num ponto de... Porque é óbvio que Saul sabia que Deus não se agradava de feiticeiros. E as pessoas hoje, eu e você, nós sabemos muito bem o que Deus se agrada e o que não se agrada. E quando nós vamos nos alimentar de algo que Ele não se agrada, é porque nós já estamos com a nossa consciência cauterizada. E nós vemos que Davi tinha essa realidade porque ele tinha convivido, ele tinha visto com os próprios olhos a queda de um rei, a queda de um homem de Deus. O se desviar do propósito de Deus e a retirada do ministério da vida daquele homem. E eu creio que naquele momento, aquela parábola, a maneira de Deus falar com ele, caiu tudo por terra e ele, creio que pensou naquele momento, Deus vai se retirar de mim, eu vou perder tudo que Deus me deu.
E você vê que Davi tinha experiências tremendas com Deus, e Natã foi usado por Deus para lembrar ele tudo que Deus tinha dado para ele. E mostrar que mesmo assim ele não estava satisfeito. E essa parábola é muito tremenda porque quando ela entrou no coração de Davi, se acendeu uma ira. Uma ira de que aquela pessoa tinha que sofrer um dano que tinha que pagar. E aí está a diferença do porquê que Davi cometeu esses erros tão graves. E é óbvio, teve as consequências dos seus erros, mas Deus não se apartou dele. Porque ele reconheceu o seu erro. Saul não reconheceu. Quando você não reconhece um erro, e você tem, hoje eu e você temos toda a palavra para nós ver se nós estamos errados ou não. Quando a gente não reconhece o erro e a gente é iluminado, ou seja, Deus fala através da sua palavra, usa as pessoas para falar. E é por isso que o que Deus precisa hoje na igreja são Natãs. São pastores fiéis a Deus que não estão preocupados em agradar homens, mas que têm sabedoria para falar também. Que não acusam, que não jogam jugo no povo, mas que levam o povo a verdadeiramente ver os seus erros e, consequentemente, ter uma mudança de atitude. E é tão tremendo, né? Porque nós vemos através dos Salmos o quanto Davi recebeu a repreensão de Deus, a iluminação de Deus e se arrependeu, né? É lá no Salmo 51. Esse Salmo 51 fala da confissão e do arrependimento logo depois que Deus usou então Natã para falar com ele. Logo após o profeta Natã veio ter com ele e veio, através do Espírito de Deus, trazer a realidade para ele. Ele clamou através desse salmo e diz assim em Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então
te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Então, você vê que o maior clamor que ele tem aqui é que Deus tivesse misericórdia sobre a vida dele, que não retirasse o espírito dele, porque assim ele poderia ser usado por Deus. Ele está clamando e dizendo aqui: Senhor, não te retires de mim, porque com tudo isso que eu passei, com tudo isso que eu vi em relação aos meus erros, eu posso ser um vaso para auxiliar outros a se converterem a Ti. Então, mostra claramente que o pecado em si, o erro em si, muitas vezes quando nós erramos e caímos, quando nós ouvimos a palavra do pastor, assim como ele ouviu a palavra de Natan, e você recebe a iluminação e você vê o quanto você está errado, aquilo vai produzir vida e essa vida vai ser expandida a outros. É por isso que todas as coisas realmente cooperam para o bem daquele que ama a Deus e segue segundo o seu propósito, porque Davi amava a Deus. Ele estava no propósito de Deus, só que ele estava cego. Ele cometeu 3 atos terríveis contra Deus. Mas a diferença do erro dele para o erro de Saul foi que ele ouviu a voz do Espírito, ele ouviu a voz do pastor, do profeta que falou com ele, Natan. Ao contrário de Saul, que não ouviu a Samuel. E todas as vezes que nós ouvimos, e isso é muito tremendo, e mais uma vez eu saliento que o que nós precisamos é sabedoria de Deus para expor o pecado através da palavra. Porque quando Natan foi usado por Deus para falar com aquela parábola, aquilo ia entrando no coração de Davi, aquilo ia trazendo um constrangimento, só que ele não tinha realidade que era ele. Então primeiro você é convencido do pecado. Você diz: realmente isso não pode, isso não agrada a Deus de maneira nenhuma. Quem faz essas coisas tem que sofrer um dano. E daqui a pouco, depois que você está convencido do pecado, o que Deus precisa fazer é convencer que eu e você que somos o pecador. É por isso que nós temos muito impulso, muito âmbito em relação a falar do erro dos outros. E essa parábola fez com que aquilo aguçasse na vida de Davi, e Davi visse o erro nos outros em relação àquela parábola. E quando aquilo estava selado e que ele viu realmente que aquilo não poderia ser feito, aí Deus virou para ele e disse: esse é você. E aquilo fez com que ele tivesse um constrangimento tremendo. Naquele momento, eu creio que passou muitas coisas na cabeça dele. E conforme nós compartilhamos, com certeza ele lembrou de Saul, porque ele viu, ele acompanhou aquele processo de queda, aquele processo de retirada do espírito e as atitudes e as reações que uma pessoa que começa a sofrer com a retirada do espírito tem. Ela tem atitudes humanas e naturais. Ela não consegue mais agir pelo Espírito, porque o Espírito se retira dela. E aí é óbvio que ela vai achar outras estratégias. Vai agir por força, vai agir por violência, vai procurar a feiticeira, porque ela sente falta daquilo, mas ela não tem mais, porque Deus retirou. E naquele momento, e conforme diz nesse salmo, uma das coisas que Davi tinha como realidade e pedia para Deus era que Deus não se retirasse dele. E tudo que eu e você precisamos é dessa realidade de pedir misericórdia e clamar para que Deus não se retire de nós. Quando Ele nos ilumina em relação aos nossos erros e aos nossos pecados. É por isso que eu creio que Deus vai levantar muitos vasos, assim como levantou Natan, trazendo muita sabedoria para falar. Porque ver os erros nos outros é muito fácil. Julgar é mais fácil ainda.
querer impor e acusar e jogar julgo em cima das pessoas é algo natural. Agora, ter amor, misericórdia e sabedoria para que Deus, através do seu Espírito, convença as pessoas e elas então venham a ser constrangidas e tenham a mudança, somente aquele que está realmente no propósito do Senhor. Porque senão não consegue, não suporta. Natan podia botar o dedo na cara de Davi, não podia? Não podia falar horrores para ele? Podia. Mas ele tinha temor do Senhor. Ele tinha o Espírito de Deus. E aquele que tem o Espírito de Deus tem a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus sempre vai trazer mudança. É por isso que muitas vezes a gente vê que a gente não consegue mudar, porque palavra como lança, ela não muda ninguém. Ela faz só com que a pessoa fique omitindo mais coisas. Por quê? Por que Davi tentou omitir o erro dele? Porque ele sabia que estava errado. Ele tinha que trazer o homem para o homem deitar com a mulher para dizer que o filho era dele. Então ele tentava de todas as formas. Por quê? Porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Mas saber que está errado não quer dizer que você foi iluminado do erro. Se você perguntar para a pessoa, você sabe que julgar não agrada a Deus? Sim, eu sei. Sim, mas você se livrou do julgamento? Aí você precisa ser iluminado, aí você precisa ser livre, você precisa que Deus, através do seu Filho, verdadeiramente te torne livre. Você sabe que ele pode adulterar? Sei, mas eu adultero, então o que vai acontecer daqui a pouco? O Senhor vai lá e repreende. Daqui a pouco eu não escuto, o Espírito começa a apartar. E daqui a pouco eu começo a buscar estratégias humanas, e daqui a pouco a coisa fica muito feia. Porque pode ser que nem tempo dê mais. Porque Saul não teve mais tempo. Porque Deus olhou e viu que não adiantou falar. Porque cada vez que falava mais, ele se endurecia. É por isso que realmente a gente tem que buscar muita iluminação, porque a gente vê esses erros de Davi, foram erros terríveis, mas nunca se esqueça que ele teve as consequências. E ele restituiu 4 vezes. Ele tinha 4 filhos. Tudo aquilo que ele falou acabou se sucedendo. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele teve as consequências, porque se você olhar para mim e para você hoje, nós também temos as nossas consequências dos erros. Nós sofremos as consequências, mas também nós desfrutamos da misericórdia. Todas as vezes que Deus nos ilumina, e a gente se arrepende, a gente confessa, a gente pede para que Deus nos fortaleça, segundo a misericórdia dele. É por isso que Davi inicia esse salmo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Se compadece, Senhor. Eu sei quanto eu errei, eu sei o que eu fiz, agora eu estou vendo tudo. Tem misericórdia da minha vida, não se retire de mim. Porque aquelas palavras entraram através de uma conscientização no espírito de Davi, que ele ficou constrangido. E você vê que Natan, ao mesmo tempo que está corrigindo ele, está dizendo tudo que Deus fez, né? E isso é uma das coisas que um homem que não ouve a repreensão de Deus não vê. Tudo que Deus já fez, tudo que Deus deu. Olha só, eu te coloquei como rei, eu te dei todas as coisas, tu tem 5 mulheres, o que tu quer? Tu quer mais? E hoje o Senhor já nos deu uma, querem mais? Mas isso e aquilo, mas não importa isso ou aquilo, importa o que Deus quer. Porque senão eu acabo sofrendo segundo as minhas atitudes errôneas. Então a pior coisa que tem na igreja é não ter pessoas que sejam dispostas a ser usadas assim como Natan foi usado. Que acabam cedendo às pressões, a homens, a vontades, por ganhar alguma coisa ou por não perder alguma coisa. E aí acabam se omitindo e acabam entrando no processo do pecado
E o Espírito vai se retira dessa igreja. E aí começa a vir o quê? Vai aparecer a feitiçaria, vai aparecer a maldade, vai aparecer todas essas coisas que não procedem de Deus. E essa igreja vai viver em função disso. Sempre as mesmas histórias. E aí a gente vai dizer o quê? Que a gente não conhece, que a gente não viu? Pois a mesma coisa que sucedeu antes. Por isso que Deus nos deixou como exemplo a Bíblia. É as mesmas estratégias que o diabo usa hoje. Então nós podemos ver uma igreja que é Saul e uma igreja que é Davi. Os dois erraram. A diferença é que um errou menos, o outro errou mais. Isso não importa para Deus. O que importa é o arrependimento. Não importa o tamanho do pecado. Porque se você botar por tamanho aqui, Davi é muito, muito mais pecador. A questão não está no pecado. A questão está, primeiro, necessitamos que o Espírito de Deus, através da sua sabedoria e da misericórdia, exponha os nossos erros. A igreja tem que ser exposta. Ela tem que ouvir, ela tem que ser repreendida. Esse é o papel dos pastores, dos ministérios que Deus levanta na igreja. É expor o pecado da igreja, expor os erros. E mais uma vez é importante salientar, com sabedoria, com misericórdia, com amor. Porque é o amor que constrange, o amor que vai fazer com que as pessoas mudem. E foi esse amor que Deus usou através de Natã que trouxe a realidade para Davi. Com uma sabedoria tremenda. Que Deus nos conceda essa sabedoria e essa humildade de ouvir a repreensão de Deus todas as vezes que Ele usar as pessoas para falar comigo e com você. Não importa quem seja. Porque todos nós somos reis, sacerdotes e pastores. E muitas vezes a gente acha que não pode falar a verdade para alguma autoridade. Pois se Deus mandar, tem que falar. Porque se você não fala, você se omite. Se você se omite, você é cúmplice. Se você é cúmplice, você tem a sua pena também. E é isso que Deus fala através da sua palavra e nos traz essa paz de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Sempre com sabedoria, com discernimento, porque a sabedoria sempre vai trazer fruto. A sabedoria de Deus, irmãos, é algo que realmente transforma. Que Deus possa nos encher dessa sabedoria, dessa graça, e possa trazer, em nome de Jesus, esse constrangimento e essa mudança de atitude que trouxe na vida de Davi. Amém? Vamos desfrutar uns minutinhos? Eu queria deixar uma oportunidade para os irmãos desfrutar dessa palavra, que os irmãos possam reunir aí nos grupitos.